Boa tarde, meu povinho do quinto ano. Semana passada nós falamos sobre os tempos verbais, não foi verdade? Falamos sobre o modo, indicativo, que tem 6 tempos verbais: presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Falamos sobre o modo subjuntivo, que expressa incerteza, dúvida. Vimos que ele tem 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e o futuro. No presente a gente usa o que, no pretérito imperfeito se, no futuro quando. E vimos o modo imperativo, que expressa ordem, pedido. Vimos que temos o afirmativo, e o imperativo negativo. Então, conhecemos aí os tempos verbais e os modos verbais. Hoje a gente vai continuar, falando de verbos. Vamos falar as vozes verbais, tá bom? As vozes verbais e formas nominais também dos verbos, tá bom? Então, a gente vai começar com as flexões das vozes, As vozes verbais pode ser ativa, passiva ou reflexiva. Ativa é quando o sujeito da ação, quando o sujeito da frase pratica a ação, tá bom? O sujeito é quem vai fazer a ação daquela frase. Então, vamos lá, um exemplo. O professor explicou a matéria. A ação aí é a ação de explicar. Então, quem explicou a matéria? O professor. E ele veio na frente da frase. E a gente está vendo que foi ele que praticou a ação. Então, o professor explicou a matéria. Então, o sujeito fez a ação. Então, é voz ativa. Tipo, as crianças embrulharam os presentes. Quem fez a ação de embrulhar? As crianças. Então, voz ativa, porque o sujeito fez a ação. A menina ligou para o amigo. Quem ligou? A menina, ela que fez a ação de ligar. Então, toda vez que o sujeito fizer a ação, voz ativa. Agora, na voz passiva, é quando o sujeito sofre a ação. Por exemplo, eu não falei, as crianças embrulharam os presentes? Então, agora, a gente vai inverter, como se a gente estivesse voltando a frase ao contrário. A gente vai falar, os presentes foram embrulhados pelas crianças. Então, agora, o sujeito, os presentes, ele que recebeu a ação. Ele foi embrulhado, ele não embrulhou. Então, os presentes foram embrulhados pelas crianças. Normalmente, vocês vão ver se foi, foram, tá? Esse verbo aí, normalmente ele já indica que está na voz passiva. Por exemplo, a música foi tocada pela orquestra. Não foi a música que fez a ação, ela sofreu a ação de ser tocada. Então, a música foi tocada pela orquestra. A matéria foi explicada pelo professor. Então, quando a gente tiver uma ação onde o sujeito sofre a ação, então aí é voz passiva. Quando o sujeito faz a ação, é ativa, tá bom? A lição foi explicada pelo professor. Na ativa seria o professor explicou a ação. Mas agora na passiva, a matéria foi explicada pelo professor, tá bom? Então, normalmente vai vir esse verbo aí, foram, tá bom? E a gente vai ver outras frasezinhas também. Na voz reflexiva, indica que o sujeito praticou a ação e sofreu a ação. Ele fez a ação, digamos, nele mesmo. Por exemplo, a menina cortou-se. Ela fez a ação de cortar e cortou que ela mesma. Então, ela fez a ação e sofreu a ação, tá bom? O menino machucou-se, entendeu? Essa partezinha aí, SE, já está indicando que ele fez a ação e sofreu a ação, tá bom?
Então, quando o sujeito faz e recebe a ação, faz nele a ação, machucou, ele se cortou, ele se feriu. Então, voz reflexiva, tá bom? Então, vamos botar um exemplo aqui, ó. Voz ativa. O menino comprou o sapato. O menino comprou o sapato. Deixa eu chegar um pouquinho aqui para vocês verem. O menino comprou o sapato. Agora a voz passiva. O sujeito tem que sofrer ação, como a gente estivesse voltando a frase ao contrário. Então, o sapato... O que aconteceu com o sapato? Foi comprado pelo menino. Tá bom? O sapato foi comprado pelo menino. E agora a voz reflexiva. Deixa eu ver. A criança feriu-se. A criança feriu-se. Então, ela se feriu. Ela feriu a si próprio. Então, voz reflexiva. O sapato foi comprado. Ele que sofreu a ação. Então, passiva. O menino comprou o sapato. Ele fez a ação. Então, voz ativa. Tá bom? É bem facinho. E depois a gente vai treinando mais frases. Então, agora, vou mostrar para vocês. A gente vai entrar nas formas nominais do verbo. Para saber quando que o verbo está no infinitivo, gerúndio e particípio. Então, espera aí que a gente vai mudar esse quadro. Então, vamos lá. Voltamos aqui com as formas nominais do verbo. Quando, a gente já sabe que o verbo expressa ação, estado. Então, quando o verbo tiver, tá bom? Terminado em AR, ER ou IR, a gente fala que ele está na forma infinitiva, está no infinitivo. Mas como assim? É o verbo que a gente fala, ó. Comer, pular, subir, descer, amar. Então, terminou com R, AR, ER ou IR, AR, ER, IR, tá no infinitivo, tá bom? Agora, no gerúndio é ando, endo e indo. Como assim? Comendo, pulando, subindo, descendo, amando. Então, ando, endo, indo, verbos terminados assim, a gente fala que estão no gerúndio, tá bom? Só lembrar desse Nzinho, ó, gerúndio, tem que ter o Nzinho também. E o particípio é ado, edo, ido. Comido, pulado, subido, não sei se existe, né? Descido, amado. Tá bom? Então, verbos que terminam em ar, ir, tá no infinitivo. Ando, endo, indo, gerúndio. Ado, edo, ido, tá no particípio, tá bom? Deixa eu falar, por exemplo, uma frase. Meu coração foi partido. Qual é o verbo? Verbo partir, né? Mas na frase está escrito partido. Ido é o quê? Particípio, tá? Ido, ó, foi partido, particípio. A menina estava chorando muito. Qual é o verbo? Chorar. Mas estava escrito na frase como? Chorando. Olha o ando. Então é o quê? Gerúndio. Tá bom? Outra frase. Ela pediu para eu ficar.
ficar. Então, olha o verbo aí no final. Ficar. Termina em AR. Então, está no infinitivo. Tá bom? Então, não esqueçam. A gente vai hoje fazer exercícios sobre particípios de gerúndio infinitivo, sobre as formas verbais, as vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva. E também vamos relembrar os tempos verbais, tá? As terminações. Termina em aotio, né? Futuro do presente, né? Eles pularão. Agora, pulariam. Ria é o futuro do pretérito. Eu pulei, né? Ontem é o pretérito perfeito. Ele comia, olha o ia, pretérito imperfeito. Ele fala, tá falando agora, né? Então é presente. Que mais? Falei tudo. Ele pulara. Ó, não falei pulará, falei pulara. Então é um RA sem acento. Então é um mais que perfeito. Então, quando eu partir, tá no futuro do subjuntivo. Olha o quando. Se eu comesse, tá no pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha o se. Que eu fale, espero que eu fale a verdade. Então, tá no presente do subjuntivo. Olha o que, tá bom? Então, a gente vai relembrar tudo isso para ficar bem fresquinho na mente, para a gente já ir fazendo nossas revisões, porque semana que vem tem nossa provinha, nossa avaliação, tá bom? Então, qualquer dúvida, anotem tudinho que a gente tira juntinho no ao vivo, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até daqui a pouquinho.